tudo bem? Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. Turma, nesse vídeo vamos trabalhar o assunto sobre as questões de infrações e penalidades. Vamos analisar cada uma delas, questões de assuntos que caem na prova do Detran. Vamos lá? Vem comigo! Conceitos e definições. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar. Conceitos e definições. A e T. Auto de infração de trânsito. Ocorrendo a infração prevista no CTB, será lavrado o auto de infração de trânsito, no qual constará a tipificação da infração cometida, o local, data e hora do cometimento da infração, a identificação do veículo como placa, marca, espécie, identificação da autoridade ou do agente da autoridade ou do equipamento fiscalizador, prontuário e ou assinatura do condutor, se possível. Questões de infrações e penalidades. Primeira questão. Marque a alternativa falsa. Alternativa A. São competentes para lavrar um auto de infração de trânsito o servidor civil e o policial militar? Alternativa B. O AIT poderá ser arquivado caso não seja emitido sua notificação no prazo máximo de até 30 dias? Alternativa C. O agente de trânsito não poderá efetuar a lavratura do AIT sem a assinatura e o prontuário do condutor infrator? O que não precisa constar no auto de infração? Prontuário e ou assinatura do condutor, pois estes dois últimos, se possível. Alternativa C. Falsa. Conceitos e definições. Quem é competente para fiscalizar? São competentes para lavrar o auto de infração de trânsito o policial militar ou o servidor civil estatutário ou seletista. Conceitos e definições. Autoridade de trânsito. Autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Agente da autoridade. Uma pessoa civil ou policial militar credenciado pela autoridade de trânsito para exercício das atividades de fiscalização, controle e operação de trânsito e patrulhamento. Conceitos e definições. O arquivamento do AIT. Um auto de infração de trânsito poderá ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando inconsistente ou irregular, se a notificação não for expedida em, no máximo, 30 dias. Processo administrativo.
Como funciona o sistema de recurso de multas? Como se dá o sistema de recurso de multas? O condutor comete a infração. O agente fiscalizador lavra o AIT. A autoridade analisa a regularidade e consistência do AIT. No caso de irregularidade ou inconsistência, o AIT será arquivado. Atenção! A notificação e a defesa ou a apresentação do condutor infrator, ambos com prazo de 30 dias. Caso o AIT seja considerado regular ou consistente, o proprietário será notificado em 30 dias. O proprietário terá 30 dias para apresentar o real infrator. Questão de número 28. Sobre aplicação das penalidades, verifique qual das alternativas abaixo é incorreta. Resposta: alternativa B. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá no máximo 15 dias para apresentá-lo. O proprietário terá 30 dias para a defesa prévia. Se a autoridade analisar e julgar deferido, será arquivado. Se a autoridade analisar e julgar indeferido, o proprietário será penalizado. Quinta questão. Quanto aos prazos do processo administrativo, marque a alternativa correta. Alternativa A: 15 dias para a autoridade remeter a notificação da autuação. Alternativa B: 15 dias para que se apresente o real infrator. Alternativa C: 30 dias para o condutor apresentar defesa prévia. Alternativa D: 20 dias para o condutor remeter a jari o recurso. Resposta da quinta questão: alternativa C é a correta. Se penalizado, o proprietário poderá recorrer a jari em primeira instância. Caso seu recurso seja aceito, sendo deferido, a jari irá arquivar. Sendo indeferido, o proprietário será penalizado, que poderá recorrer o infrator ainda poderá recorrer ao CETRAN ou Junta Especial da jari. Questão de número 22. O recurso em segunda instância de decisão da jari por penalidade imposta por órgão executivo de trânsito estadual será remetida a quem? Resposta: alternativa C, ao CETRAN. Se o recurso deferido, o processo é encerrado e arquivado. Se o recurso for indeferido, o processo é finalizado com o pagamento da multa e o cumprimento das penalidades aplicada. Pagamento da multa.
O pagamento da multa poderá ser paga a 80% do valor para multa quitada até a data do vencimento. Questão de número 11. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Resposta: alternativa D, 80% do seu valor. O pagamento da multa poderá ser paga a 60% do valor se notificado eletronicamente e desistir de recurso. Quarta questão. Assinale a alternativa verdadeira. A multa poderá ser paga até a data do vencimento com 20% de desconto ou 40% de desconto se não apresentar defesa prévia ou recurso? A alternativa A é a verdadeira. Multa reparatória. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto do inciso 1 do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante de crime de trânsito. Conceitos e definições. Penalidades são sanções, punições previstas pelo CTB aplicáveis aos infratores. Responsabilidade pela infração: o proprietário do veículo, o condutor. Questão de número 25. A responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe... Resposta: alternativa D de dado, ao condutor, o embarcador e o transportador. Segunda questão. A responsabilidade pecuniária será sempre atribuída: alternativa A, ao proprietário do veículo; alternativa B, ao condutor do veículo; alternativa C, à transportadora; alternativa D, ao embarcador. A responsabilidade pecuniária será sempre atribuída ao proprietário do veículo. Alternativa A é a resposta. Penalidades. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Advertência por escrito é uma punição com efeito educativo. Deverá ser imposta a penalidade advertência por escrito quando a infração cometida for leve ou média e não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Multa. Questão de número 19. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo,
nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente, será punido com a alternativa D, multa. A multa poderá ser de natureza leve, com 3 pontos negativos no prontuário do condutor infrator, com o valor de R$ 88,38. Questão de número 17. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração punível com... Resposta: alternativa D, multa. A multa também poderá ser média, com 4 pontos negativos no prontuário do condutor infrator e o valor de R$ 130,16. A multa também poderá ser de natureza grave, com 5 pontos negativos no prontuário do condutor infrator e o valor de R$ 195,23. Questão de número 30. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada é infração. Resposta: infração grave. Alternativa B de bola. E a multa também poderá ser de natureza gravíssima, com 7 pontos negativos no prontuário do condutor infrator e o valor a ser pago R$ 293,47. Questão de número 27. Segurar ou manusear celular enquanto dirige é uma infração de trânsito de natureza... Resposta: alternativa D, gravíssima. Os valores das multas são reajustados e poderão ser corrigidos anualmente conforme o IPCA do ano anterior. Multa e fator agravante. As multas de natureza gravíssima, com 7 pontos negativos no prontuário do condutor infrator, com o valor de R$ 293,47, o fator agravante é multiplicado o valor da multa gravíssima, que poderá ser de 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes e 60 vezes o valor de uma gravíssima. Questão de número 12. As penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção do veículo automotor não são agravadas quando o condutor dirigir. Alternativa A, sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Alternativa B, utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas. Alternativa C, com permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação de categoria diferente da do veículo. Alternativa D, com carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Resposta: alternativa D. Infrações com fator agravante vezes 2. Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja dirigindo
gravíssima vezes 2 no valor de R$ 576,94. Questão de número 23. O condutor autuado por dirigir com CNH de categoria diferente da exigida para o veículo que está conduzindo está sujeito a... Resposta: alternativa B de bola, multa vezes 2 e retenção do veículo. Infrações com fator agravante vezes 3. Valor da multa: R$ 880,41. Dirigir veículo sem possuir habilitação, CNH, PPD ou ACC. Dirigir com habilitação, CNH, PPD ou ACC, cassada ou suspensa. Questão de número 6. Dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração, pontinhos, tendo como penalidade, pontinhos, e medida administrativa, pontinhos e pontinhos. Se observarmos a questão de número 6, no final, precisa-se de duas medidas administrativas. Alternativa A tem apenas uma medida administrativa, retenção do veículo. Alternativa B, também retenção do veículo. Já a alternativa C, temos recolhimento da CNH e retenção do veículo. Na alternativa D de dado, só temos retenção do veículo. Resposta da questão de número 6, alternativa C, gravíssima, multa vezes 3, recolhimento da CNH e retenção do veículo. Transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% acima da velocidade permitida. Todas elas são infrações gravíssimas com fator agravante vezes 3. Questão de número 26. O condutor que for autuado por transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% será penalizado com... Resposta: alternativa D, multa vezes 3 e suspensão do direito de dirigir. Infrações com fator agravante vezes 5. Valor da multa: R$ 1.467,35. Conduzir veículo de qualquer categoria com toxicológico vencido há mais de 30 dias. Deixar o condutor envolvido em acidentes com vítimas. Ultrapassar pelo acostamento em interseções ou passagem de nível. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis, proibido pela sinalização. Deixar de sinalizar obstáculo ou a livre circulação e segurança de veículo e pedestre. Infrações gravíssimas com fator agravante vezes 10. Valor da multa: R$ 2.943,35.
R$ 1.246,47. Infrações: dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Recusar-se a teste que permita certificar influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. Disputar corrida. Promover na via pública competição, eventos, perícias e sem permissão da autoridade de trânsito. Exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagem, frenagem com arrasto de pneus. Forçar ultrapassagem entre veículos que, em sentido oposto, estejam na iminência de passar um pelo outro. Infrações gravíssimas com fator agravante vezes 20. Valor da multa: R$ 5.869,40. Infração: usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação. Infração gravíssima vezes 20. Infração gravíssima com fator agravante vezes 60. Valor da multa: R$ 17.608,20. Aplica-se a multa agravada em vezes 60 aos organizadores da conduta prevista no capítulo, quem deliberadamente organizar para impedir a circulação de veículos na via. Em caso de reincidência, aplica-se o valor da multa em dobro. Atenção! O valor agravante só incide sobre o valor da multa. Suspensão do direito de dirigir. A suspensão por pontos ocorrerá quando o condutor atingir 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, 20 pontos se tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Questão de número 26. O condutor que for autuado por transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% será penalizado com... Resposta: alternativa D, multa vezes 3 e suspensão do direito de dirigir. Questão de número 24. O condutor que for penalizado por transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% terá computados quantos pontos em sua CNH? Resposta: alternativa C, nenhum ponto. Atenção! Para condutores que exercem atividade remunerada, EAR, a pontuação sempre será 40 pontos, independente da infração cometida, para ter a sua CNH suspensa. Suspensão do direito de dirigir. Trata-se de uma penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator, por prazo determinado, o seu direito de dirigir, e poderá ocorrer quando atingir a pontuação de
20, 30 ou 40 pontos negativos no prontuário. O mínimo de suspensão, de 6 meses a 12 meses, e se for reincidente, de 8 meses a 24 meses de suspensão do direito de dirigir. 16ª questão. A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, cujo prazo máximo é de alternativa C, 24 meses. Suspensão do direito de dirigir. Cometer infrações que prevêem a suspensão direta, que poderá ser, no mínimo, de 2 meses a 8 meses e de 8 meses a 18 meses no caso de reincidência da infração, exceto para os artigos 165, 165-A e 253-A, a qual a suspensão será de 12 meses. O CTB, artigo 293, a suspensão ou proibição de se obter uma habilitação, que poderá ser de 2 meses a 5 anos. Suspensão do direito de dirigir. Ser reprovado no exame toxicológico. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Recusar-se ao teste que permite certificar influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. Dirigir com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Suspensão do direito de dirigir. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos. Disputar corrida na via pública sem autorização. Promover na via competição, eventos, perícia sem permissão da autoridade de trânsito, exibir manobras de perigo, arrancada brusca, derrapagem, frenagem com arrasto de pneus, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar o devido socorro. Suspensão do direito de dirigir. Forçar passagem entre veículos que, em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. Transpor sem autorização, bloqueio policial. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50% da velocidade. Questão de número 15. Não é crime de trânsito. Alternativa A. Lesão corporal culposa causada por condutor de veículo automotor. Alternativa B. Homicídio culposo causado por condutor de veículo automotor. Alternativa C. Omissão de socorro às vítimas de acidente de trânsito. Alternativa D. Dirigir com excesso de velocidade. Resposta: alternativa D. Conduzir motocicleta sem capacete, fazer malabarismo, transportar menor de 10 anos, usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação de veículos na via pública.
Sobre a suspensão do direito de dirigir, dica: não existe uma única infração que acarrete suspensão do direito de dirigir que não seja gravíssima. Cassação da CNH ocorrerá quando o condutor dirigir estando com direito de dirigir suspenso, condenado judicialmente por delito de trânsito, terá sua CNH cassada. Questão de número 8. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Alternativa A: dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50%, de acordo com a página de número 27 da sua apostila, artigo 218, inciso 3, apenas suspensão do direito de dirigir e multa vezes 3. A alternativa B: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, de acordo com a página de número 26 da sua apostila, artigo 170, apenas multa e suspensão do direito de dirigir e recolhimento do veículo e recolhimento do documento. Não é cassação da CNH. Alternativa C: quando for encontrado dirigindo estando com direito de dirigir suspenso, na sua apostila, na página de número 23, assunto cassação da CNH, diz que o condutor que for encontrado conduzindo qualquer veículo com direito de dirigir suspenso terá sua CNH cassada. Resposta: alternativa C de casa. A cassação da CNH também poderá ocorrer quando o condutor for reincidente nas seguintes infrações: dirigir com a CNH de categoria diferente da do veículo que esteja dirigindo, entregar, permitir a direção à pessoa não habilitada ou incapacitada, dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, disputar corridas, promover competições esportivas sem autorização, demonstrar ou exibir manobras perigosas. A reabilitação nesses casos somente após 2 anos. Questão de número 13. O condutor que tiver sua CNH cassada poderá reabilitar-se após transcorrido pelo menos pontinhos, desde que o motivo que lhe deu causa não mais subsista. Resposta: alternativa A. Cassação da PPD ou ACC provisória ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima ou for reincidente em infrações médias. A reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo e terá que fazer todos os exames novamente. Questão de número 21. Marcelo e Bárbara passaram na prova de direção veicular dia 19 de novembro de 2009. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, eles foram flagrados avançando o sinal vermelho do semáforo enquanto se cumprimentavam.
Além da multa, quais outras sanções lhes serão aplicáveis? Resposta: alternativa C. A CNH não será emitida e terão que reiniciar todo o processo de habilitação. Frequência em curso de reciclagem. O condutor será submetido ao curso de reciclagem quando tiver o direito de dirigir suspenso, envolver-se em grave acidente para o qual haja contribuído, for condenado por delito de trânsito, colocar em risco a segurança do trânsito. O condutor que exerce atividade remunerada, habilitado em qualquer categoria, poderá fazer o curso preventivo de reciclagem sempre que atingir 30 pontos no período de 1 ano. Questão de número 14. A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá se o condutor, alternativa A, tiver suspenso o seu direito de dirigir, alternativa B, envolver-se em grave acidente para o qual haja contribuído, alternativa C, estiver colocando em risco a segurança do trânsito. Resposta: alternativa D. Todas acima estão corretas. Medidas administrativas. As medidas administrativas são retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia. Dicas: tudo que começar com a letra R ou com a letra T é medida administrativa. Terceira questão. Qual das alternativas não corresponde a uma medida administrativa? Resposta da terceira questão: alternativa C. Retenção do veículo. Retenção do veículo é manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade seja sanada ou liberá-lo para reparo mediante a recolhimento do CRLV. A critério do agente, os veículos com carga perigosa ou carga perecível ou veículo de transporte de coletivo de passageiros não serão retidos. Questão de número 18. O veículo que, sem autorização, transitar com suas dimensões ou carga superiores aos limites estabelecidos na sinalização, está sujeito à alternativa C, retenção do veículo e multa. Alternativa C é a resposta. Remoção do veículo. Remoção do veículo é retirar o veículo do local onde se encontra, levando-o para o depósito credenciado. A remoção ocorrerá quando estiver estacionado em desacordo com a legislação de trânsito. Questão de número 20. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis,
será punido com... Resposta: alternativa B, remoção do veículo e multa. Quando o veículo estiver imobilizado na via pública por falta de combustível e quando a irregularidade não for sanada no local. Atenção! Não se aplica a remoção do veículo estacionado na contramão de direção. Apenas multa, que é a penalidade sem aplicar a medida administrativa remoção do veículo. Questão de número 9. Ocorrerá a medida administrativa de remoção do veículo quando o condutor, de acordo com a alternativa A, tiver seu veículo imobilizado na via pública por falta de combustível, é a resposta. Na sua apostila, página de número 31, artigo 180, medida administrativa, remoção do veículo. Infração de natureza média. O veículo será removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. A restituição do veículo ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas da estadia. Os veículos não reclamados, após 60 dias, será levado à asta pública. No caso, o veículo será leiloado. Atenção, alunos! Não existe mais apreensão do veículo. O recolhimento da habilitação do condutor. O recolhimento dar-se-á mediante a recibo quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, estiver vencida há mais de 30 dias. Questão de número 29. Dirigir um veículo estando com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias caracteriza infração? Resposta: alternativa C. Infração gravíssima, com recolhimento da CNH e retenção do veículo. Ocorrer algumas infrações com fator agravante ou situações de suspensão do direito de dirigir, ou ocorrer casos previstos pelo CTB. O recolhimento da CNH-E dar-se-á por meio do registro no RENACH. Recolhimento do CRV e do CLA. O recolhimento do documento do veículo CRV e CRLA dar-se-á mediante a recibo quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, o veículo estiver alienado e não for transferida a propriedade em 30 dias, a irregularidade não for sanada no local, o prazo de licenciamento, que é o CLA, estiver vencido, outros casos previstos pelo CTB. O recolhimento do CRLV-E dar-se-á mediante a registro no RENAVAN.
Transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga consiste em passar o excesso da carga para outro veículo já municiado da nota fiscal do excedente. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada do veículo. Recolhimento de animais. Serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia, prejudicando a fluidez do trânsito ou proporcionando risco à segurança. A restituição só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Os animais não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 dias serão levados à asta pública, no caso, leiloados. Realização de teste de alcoolemia. Consiste em submeter o condutor a exames que comprove a sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas. Poderá ocorrer das seguintes formas: exame de sangue, outros exames realizados por laboratórios especializados, perícia, teste de ar alveolar pelo etilômetro ou bafômetro, verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Também podem ser usados provas testemunhal, imagem, vídeo e outros meios que comprovem em direitos admitidos. Embriaguez ao volante, infração. De acordo com o artigo 165 do CTB, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência de qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar inspirado medido no etilômetro. É infração gravíssima. A embriaguez ao volante, considerada infração, de acordo com o artigo 165 do CTB, a penalidade será multa gravíssima vezes 10, suspensão por 12 meses. E a medida administrativa, retenção do veículo, recolhimento da habilitação. Em caso de reincidência, será aplicada a multa em dobro, a recusa ao teste do etilômetro, sujeita o infrator ao estabelecido no artigo 165-A do CTB. Embriaguez ao volante, crime. De acordo com o artigo 306 do CTB, o crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo: exame de sangue com 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue, 6 decigramas por litro,
Teste do etilômetro com 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Exames laboratoriais em caso de outras substâncias psicoativas. Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Será considerado crime de trânsito. O crime de trânsito por embriaguez, de acordo com o artigo 306 do CTB, detenção de 6 meses a 3 anos. Questão de número 10. O condutor que for flagrado conduzindo veículo automotor com níveis iguais ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar inspirado estará cometendo crime de trânsito sujeito à detenção pelo prazo de pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Resposta: alternativa B de bola. Para entender melhor a embriaguez ao volante quando infração de trânsito e quando crime de trânsito. Infração de trânsito: quando o ar alveolar, a medida for de 0,05 miligramas por litro de ar alveolar. No exame de sangue, a concentração de álcool é de 0,1 decigramas por litro. Crimes de trânsito: quando no etilômetro ou bafômetro a medida for de 0,34 miligramas e no exame de sangue for de 6 decigramas por litro de sangue. Deve-se descontar a margem de erro do equipamento etilômetro de 0,04 miligramas. No exame de sangue, não há margem de erro a descontar. Cálculo da velocidade acima da máxima permitida para a via. Como saber qual a gravidade entre infrações de natureza média, grave ou gravíssima? Especificações: quando a velocidade for acima da máxima em até 20%, infração média, de acordo com o artigo 218, inciso 1. Quando a velocidade for acima da máxima entre 20% e 50%, será considerado uma infração de natureza grave, de acordo com o artigo 218, inciso 2. E quando a velocidade for acima da máxima em mais de 50%, a infração será gravíssima, com agravante vezes 3 e suspensão do direito de dirigir, de acordo com o artigo 218, inciso 3. Como calcular a velocidade máxima? Exemplo de velocidade máxima de 80 km por hora. Especificações: com 80 km por hora,
a velocidade até 20%, no caso de 96 km por hora, a infração será de natureza média. Porém, se ultrapassar os 20% da velocidade máxima de 97 km por hora até 120 km por hora, será considerado uma infração de natureza grave. Se o condutor ultrapassar os 50% da velocidade máxima, no caso acima de 120 km por hora, será considerado uma infração de natureza gravíssima com agravante vezes 3 e suspensão do direito de dirigir. Essa é a forma de calcular quando a infração acima da velocidade for infração de natureza média ou grave ou gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Questão de número 7. Em uma rodovia de pista dupla, sem sinalização regulamentadora de velocidade, um motorista foi flagrado conduzindo seu automóvel a uma velocidade de 130 km por hora. Este condutor cometeu uma infração de natureza grave, alternativa A. Leve, alternativa B. Média, alternativa C. Gravíssima, alternativa D. De acordo com o artigo 218, inciso 1, da página de número 32 da sua apostila, resposta alternativa C. É isso aí, turma. Como vocês viram, os assuntos sobre infrações e penalidades inicia na página de número 21 e vai até a página de número 34. Aguardo vocês no próximo assunto.